Uma boa tarde a todos. São 18 horas, momento em que acontece a prece e a reflexão do Lar Fabiano de Cristo. Hoje temos o capítulo 140 do livro Fonte Viva de Emmanuel, que tem como título Após Jesus. E ele comenta a passagem evangélica de Lucas, que diz: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Emmanuel nos propõe a reflexão dizendo: a multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridiculizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam, medrosos, com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocastes junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Queridos irmãos, é inegável que a história do cristianismo confunde-se em muito com a da civilização ocidental. É impossível rememorarmos esses mais de 2000 anos passados sem percorrer acontecimentos do cristianismo. Afinal, é o próprio Cristo quem divide a contagem do tempo em antes e depois da sua vinda. E é de tal forma contundente a sua passagem entre nós, e de tal força a sua mensagem,
que ele não apenas conseguiu dividir o calendário terreno, mas dividiu também a vida de muitos em antes e depois do encontro que tiveram com ele. Para alguns, esse encontro foi pessoal, direto. Após isso, nunca mais foram os mesmos. Pedro foi capaz de largar suas redes para se tornar pescador de almas, como Jesus lhe propôs. Mateus, coletor de impostos, voltou as costas ao mundo para contabilizar as riquezas celestes. Outros encontraram-no na intimidade da visão psíquica, como os olhos da alma, e viram Jesus como Saulo de Tarso na estrada de Damasco, que após o encontro com Jesus, entregou-se à sua causa, não olhando para trás, para sua vida antes deste encontro. E Francisco da Bucólica Assis conquistou o mundo, tornando-se o irmão menor de todos. Teresa de Jesus, em Ávila, ganhou as estradas a fim de fundar casas de assistência em nome dele. Chico Xavier, o nosso grande irmão, da singela Pedro Leopoldo, foi capaz de reestruturar vidas e ensinar a seguir Jesus na proposta de amar ao próximo. Sem dúvida, estes e muitos outros entregaram-se e entregaram suas vidas à proposta do Cristo. Após encontrá-lo, já não mais pensaram em si, não mais tiveram preocupação consigo, mas plenos do mais sublime amor, viveram a sua mensagem. É bem verdade que não temos ainda os recursos emocionais e a grandeza moral desses que fazem da sua vida um hino de louvor a Deus. Mas todos nós, de alguma maneira, já tivemos o contato com Ele, porque já conhecemos o seu Evangelho. E é por isso que o tema de hoje diz: após Jesus. O que estamos fazendo após conhecê-lo? Porque nada impede que possamos aos poucos iniciar o nosso caminho nessa direção. Todas as vezes que deixarmos de pensar em nós e pensarmos no próximo, quando usarmos da humildade, da benevolência, da compreensão, ao invés da arrogância, da crítica e da prepotência, estaremos dando os primeiros passos neste rumo. Começando assim, dia virá em que a semelhança de Paulo de Tarso, também perceberemos que Cristo vive em nós, pois estaremos vivendo em abundância o amor que rege todo o universo. Nestes dias em que os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como nosso modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares tumultuados da atualidade, para que a sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. Que assim seja.